Oi, gente. Raquel aqui. Esse vídeo hoje é para falar sobre uma experiência que eu tive na minha mudança de pensamentos, de comportamento também. E isso aconteceu quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Eu era uma pessoa que adorava reclamar da vida, reclamava de tudo e as coisas não andavam, não, não davam certo. Sempre aparecia um obstáculo, né? E eu, com aquele meu jeito de ver as coisas sempre negativa, do lado negativo, acabava piorando a situação. Quando eu comecei a fazer o Ho'oponopono, eu comecei a ver, observar alguns comportamentos meus e alguns pensamentos. E um era de que eu reclamava muito, tanto mentalmente como falando também. Adorava fazer reclamações. Aí um dia eu assisti um vídeo, não me lembro se foi no Instagram, foi no YouTube, não me lembro onde foi esse vídeo, de uma pessoa falando sobre a questão de reclamar. Eu coloquei assim, eu coloquei como se fosse uma reclamando com gratidão. Por que eu coloquei reclamando com gratidão? Porque quando eu estava reclamando, eu me lembrava que eu tinha que agradecer pela coisa em seguida, que tinha além daquilo que estava acontecendo. Tipo, eu furava o pneu da moto, pronto, uma história. Eu fui um jogo no interior, mais uma galera, e nessa viagem, era muito longe o interior, era muito longe aqui da minha cidade, e as casas, a gente quase não via casa, era mais estrada de terra e mato de um lado do outro, quase não via casa de jeito nenhum, e era muito longe esse jogo. E eu me lembro que no caminho daqui para lá, a minha moto furou o pneu. Eu estava com um garupeiro. Levava uma pessoa na garupa. E outras pessoas iam junto com a gente. Furou o pneu. Olha só a sorte. Eu me lembro que furou o pneu, só que furou bem pertinho de uma casa onde remendava pneu. Uma casa. Essa única casa lá, eu tinha nesse lugar, nessa estrada, chegar até o local onde era o jogo, e lá remendava pneu. Dá para entender como é? Eu podia até reclamar, mas depois eu tinha que agradecer em seguida, porque olha só. Aí parei na casa, o pessoal foi o jogo e eu fiquei lá na casa. Conheci as pessoas da casa, foi um casal, uma senhora e um senhor, me acolheram muito bem. Tomei café com bolo, não sei se tomar café, tomei café com bolo. E remendei o pneu e fui terminar de assistir o resto do jogo. Por que eu tô colocando isso? Era no meio do nada. Não tinha outra. Não tinha chance nenhuma eu conseguir remendar um pneu de uma moto no meio do nada. E simplesmente lá onde furou o pneu tinha uma casa perto, onde a pessoa que morava na casa remendava o pneu. Naquela época eu já fazia o Ho'oponopono. E eu já usava essa prática da reclamando com gratidão. Então, sempre quando eu ia reclamar de alguma coisa, tipo, nossa, a conta da luz hoje veio muito cara, a conta da luz veio muito cara. Aí eu já me lembrava, mas ainda bem que eu tenho dinheiro para pagar. A outra coisa, hoje quase não tenho nada para comer, mas ainda bem que tem água para beber. Tá entendendo? A reclamação com gratidão que eu tô colocando, eu reclamava e em seguida eu agradecia, porque tinha outra coisa para preencher aquela coisa, mesmo que não fosse a mesma, preencher. Eu não tenho roupas novas para vestir, mas ainda bem que eu tenho minhas roupinhas antigas e velhinhas para vestir. E eu ia me conformando e mudando o meu pensamento. Quando eu comecei a fazer essa prática de reclamar com gratidão, as coisas começaram a mudar também, porque
Quando eu vi o obstáculo, em seguida, eu já colocava a solução. Mesmo que a solução não fosse para aquela reclamação, mas era uma solução que dava um passo para aquela reclamação. E aí eu comecei a perceber que eu comecei a mudar os meus pensamentos, eu comecei a ser mais positiva, comecei a parar de reclamar. É difícil, eu acho que se eu reclamar, eu já coloco já, ainda bem que tem isso, ainda bem que tem aquilo, ainda bem que eu posso isso, tá entendendo? Até tipo, nossa, eu tô gripada, ainda bem que eu sou forte, tá entendendo? Eu sempre colocava uma coisa, ainda bem que a minha imunidade é alta. Eu nunca mais, mesmo que eu reclame, mas eu sempre coloco alguma coisa como gratidão na frente, eu agradeço, digo, ainda bem que tem isso, ainda bem que tem aquilo. E eu percebi que meus pensamentos foram mudando, eu comecei a ser mais positiva, as coisas também ao redor começaram a mudar no ambiente, e foi tudo começando a fluir, a dar certo. Eu não estou dizendo, gente, que não vai deixar de existir desafios e obstáculos, eu estou dizendo que é o modo que a gente tem que ver as coisas, como você tem que olhar para as coisas que estão acontecendo. Se você olhar com desespero, você não vai conseguir enxergar a solução. Está desesperado, você não vai ver a solução. Mas quando você olha, observando, acalma teu espírito, acalma tua mente, teu corpo, relaxa e observa de um jeito sem julgamento, de um jeito que você possa enxergar a solução. Mesmo que a solução não venha na hora, mas vai vir depois e você vai ter a oportunidade de melhorar a situação. E como eu já fazia o Ho'oponopono, na época lá que furou o pneu, eu acho que desde que eu saí da cidade, quando foi para ir pro jogo, eu já ia fazendo. Eu criei essa prática, eu fico sempre fazendo, eu tô aqui fazendo vídeo e eu tô fazendo no fundo, eu tô dizendo te amo, obrigado, 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 solto confio, te amo, obrigado, solto confio, te amo, obrigado. Eu fico repetindo sempre. E assim, não é que seja mágico, gente, mas mudou tanta coisa. Tipo, a minha energia. Eu não pago energia. E quando eu pago R$ 12. Vem zerado, eu fico fascinada com isso. Meu bujão, quando seca, sempre tem como trocar. Eu, às vezes, nem uso dinheiro. É tipo assim, uma coisa que parece que eu limpo e as coisas começam a fluir, as coisas boas fluem. Às vezes a gente não consegue nem explicar, assim, o tamanho da mudança, da diferença do que você vivia antes, no negativo, e quando você passa a ver as coisas, observar as coisas sem julgamento, as coisas melhoram. Você começa a enxergar oportunidades, possibilidades, em lugar que você não enxergaria. É por isso que eu decidi colocar essa parte da questão de você reclamar com gratidão, mesmo que você, não consegue parar de reclamar, mas porque eu era assim, eu não conseguia parar de reclamar. Mas aí você começa a colocar o ainda bem que tem isso, ainda bem que tem aquilo. Sempre que você fazer uma reclamação de uma coisa, se lembra que tem outra coisa que pode resolver, ser a solução. Mas coloque sempre, ainda bem que eu tenho isso, ainda bem que eu tenho aquilo. E aí você vai perceber a mudança. Mas isso tem que ser colocado em prática. Você tem que fazer com muita frequência. Até seu cérebro se acostumar com aquilo. É a mesma coisa de você colocar uma crença na mente. Como se você tirasse uma crença antiga e colocasse uma crença nova. Criasse um hábito novo. Tirasse um hábito antigo e colocasse um hábito novo. E era sobre isso que eu queria falar no vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo.